Boa tarde a todos, estamos começando mais um episódio aqui da Zenato Advogados no podcast. Então hoje estamos aqui eu, Hugo Zenato, junto com o Dr. Vitor, né, o sócio sênior da Zenato Advogados. Vamos iniciar um bate-papo aí, conversando um pouquinho da história, né? Estamos completando 35 anos de Zenato Advogados. Então, iniciando essa etapa aqui do podcast, contando um pouquinho da história, um pouquinho dos acontecimentos, né? Como a Zenato vem trazendo aí o atendimento aos clientes e essa posição no mercado, né? Em Flores da Cunha e região, nesses 35 anos, né? Dr. Vitor, sócio, pai, tudo mais. Então, hoje estamos aqui no primeiro episódio dessa trilogia, né, dessa sequência. Então, eu queria saber um pouquinho, óbvio, participei aí de uma grande parte dessa história, mas gostaria de ouvir, né, os ouvintes gostariam de ouvir um pouquinho como é que foi esse início, como é que foi essa jornada aí de 35 anos na advocacia, né? Perfeito. Quando se fala 35 anos, né, para quem é jovem como vocês, quem está nos ouvindo, provavelmente muitos jovens também, né, e o pessoal que está conosco lá no escritório, 35 anos parece uma vida, né, mas passou rápido e passou bem, né. Às vezes o pessoal pergunta, de onde vem lá a inspiração para escolher uma profissão e se dedicar a ela, né? No caso aqui, 35 anos de Ministério Privado, de advocacia, né? A inspiração veio lá em 1980, no segundo ano do segundo grau da época, secundário da época, né? Alguma iluminação divina, vamos brincar assim, né? De que o direito era bom, e não só o direito em si, né, porque o direito tem tantas ramificações, mas a opção minha pessoal na época era fazer o direito e fazer o Ministério Privado, que é a advocacia, não era, né, não era o direito na área pública, o direito na área fiscal, o direito na área policial, não. A ideia lá, naquela época, já era a advocacia privada. E mais do que a advocacia privada, o Ministério Privado, era fazer advocacia exatamente naquilo que a Zenato se dedica até hoje, né? A gente vem de uma história de empresa pequena, empresa familiar, né? Mas a ideia era continuar justamente com isso. E as pessoas que a gente conhece, sempre conheceu ao longo desde a adolescência, sempre me foi muito atraente a iniciativa, a vontade, o fazer, o construir, o desenvolver, né? E eu entendi muito cedo que era possível fazer isso também com o direito, né? Vocês imaginem que 35 anos atrás, a realidade que se tinha em cidades pequenas, como é Flores da Cunha, que nem mais acho que não é pequena, porque tem engarrafamento no centro, não dá para dizer que é pequena. Né? Mas em locais menores, a gente brinca, mas em locais menores, como uma cidade como Flores, o direito era uma coisa muito, mas muito diferente da realidade que nós temos hoje, né? Era um direito mais pessoal, um direito mais pessoa física, vamos dizer assim, não era um direito pessoa jurídica, que hoje ainda existe, evidentemente, né? As pessoas têm as demandas delas, né? Mas o PJ, a pessoa jurídica, as empresas, as organizações, elas demandam muito mais nos últimos 15 anos, principalmente, que a gente pode dizer assim, nos últimos 15, 20 anos, do que demandavam há 35. Como é que foi essa motivação? Eu tive a minha, né? Obviamente, nasci dentro do escritório, desde pequeno, brincando com livros, né? Não sabia nem ler e escrever, já tinha um contato com livros de direito e tudo mais, né? Veio de uma forma bem natural. Mas tu sendo o primeiro da família, assim, a iniciar, né, tendo esse primeiro pé, teve irmãos na medicina, teve outros contabilidade, engenharia, professores, né, como é que surgiu essa motivação lá no início de escolher, quem que foi o motivador lá naquela época que te inspirou? É um conjunto de coisas que vão se acumulando. Naturalmente eu gostava do direito, né? Por quê? Não sei, né? Mas gostava. Principalmente quando a gente está lá
primórdios da educação, lá, primeiro, segundo grau, o direito tem muito do ler e escrever, né? Então, se tu tem, assim, uma aversão, ou tem muita dificuldade, ou não gosta, ao ler e escrever, o direito pode ser praticado, evidentemente, né? Não é uma condição que afasta completamente, mas é muito mais fácil para quem gosta da leitura, né? Hoje temos todos os meios eletrônicos que não se tinha uma vez, mas a leitura continua sendo leitura, Sim. seja numa tela, seja num livro, ela não mudou, nesse aspecto ela não mudou. O pesquisar, olhar, ler, o redigir, o escrever, redigimos hoje com inteligência artificial, mas tem que saber perguntar até para a inteligência artificial, né? Então, isso foi o primeiro, senão eu vou pensar em fazer alguma coisa naquilo que eu sou bom, é a coisa, né? Eu vou jogar basquete porque eu me dou bem no basquete, vou jogar futebol porque eu me dou bem no futebol. Então, a primeira motivação é essa. Depois o convívio com algumas pessoas que de uma certa forma tinham a formação do direito, elas te motivam muito. Mesmo que seja um contato muito breve, né? Breve, superficial, assim, aí a decisão veio logo, e na época eu lembro que a escola lá, nossa escola São Rafael lá, tinha lá muito empírico, muito pouco, vamos dizer assim, muito simplório, mas tinha lá um testezinho vocacional. E eu recordo até hoje que eu dispensei o teste vocacional. Eu não precisava fazer o teste vocacional, né? Imagina, segundo ano, segundo grau, na época tinha só 3 anos, e aí o próximo ano você tinha que decidir lá se ia fazer vestibular para alguma coisa. Eu digo, não, eu não preciso fazer o teste vocacional, porque eu já sei para que eu vou fazer, né? E aí, a partir dali, então, né, a faculdade e tal. O viver do direito, como se diz, só não tem uma coisa, ele só não é fácil, né? As outras profissões todas têm muita dificuldade, evidentemente, então vamos aqui dizer que para os outros é fácil, mas viver do direito talvez seja uma arte que acaba selecionando, eu até considero que seleciona até demais, né? Ela exclui muito mais, eu falo agora de sucesso profissional. Sucesso é uma palavra meio esquisita, parece que nós somos cantores aqui, né? Desempenho, escalar numa profissão com o direito e economicamente e de compensação pessoal, ela me parece que ela exclui muito mais do que inclui, né? Então, para todos que estiverem, vão nos ouvir, vão nos olhar aqui, né? Todos os que olharem, que tiverem interesse no direito, pensem numa coisa complicadinha, pensem num negócio difícil, que demora, que precisa uma concentração que talvez hoje não se exija em poucas profissões, né? E nada é rápido. A gente sabe que as gerações atuais querem resultados rápidos e estão certas em ter resultados rápidos. Eu também não acho muito legal ficar 20 anos... Não, o resultado tem que ter um time aí para ser. O que eu vejo bastante do direito é que ele é uma demanda integral, né? Ter um escritório com 35 anos, eu não consigo nem imaginar começar e traçar 35 anos, né? Já faço parte de praticamente 8 ou 9 anos, acho que vou fechar 10 anos ano que vem dentro do escritório, né? Então, atuando ou como estagiário ou como advogado. Mas o que eu vejo é que o trabalho ele não é só das 9 da manhã até 5h30. Enquanto tu almoça, né, a gente muitas vezes discute, né, processos durante o almoço, na parte da noite também, né, aquilo lá fica matutando, tu leva para o travesseiro, então é uma jornada que é traçada dentro da advocacia que é muito árdua, né, então tu poder ter 35 anos nesse convívio, né? Um escritório que hoje se posiciona dentro de Flores da Cunha, mas tem um atendimento integral Serra Gaúcha, sim. Estado, né? Agora estamos com fora também do estado aí, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então a gente tem um posicionamento grande, principalmente no setor vinícola. Né? A gente, foi poucos anos atrás, a gente se tocou, nossa, como é que a Zenato, a gente não consegue, a gente não divulga isso aí, não teve essa presença, porque a gente tem convívio, né, com o setor vinícola diariamente,
né? Hoje mesmo, ontem, não tem um dia que não tem uma vinícola ali no atendimento. Então, isso a gente acabou reparando faz pouco tempo, né? Tinha vários, atende vários setores, mas principalmente o vinícola. E me parece que isso é algo desde lá de trás. Desde a fundação, em 1990, do escritório, né? Foi algo que, eu não sei se nós, por estarmos inseridos dentro da região, né? Vitivinícola, produtor, vinícola, né? Toda essa área, por que será desde lá de trás que a gente tem esse pé em cima do setor vinícola? Eu acho que aí temos coincidências, né? Coincidências não existem, tem alguém que diz que coincidências não existem, mas tem, né? Coincidências boas aí, assim. Primeiro que o município nosso lá é muito forte no setor vinícola, sempre foi, né? E algo que nos identificou imediatamente lá atrás, no começo, é que o setor vinícola, não em detrimento de imóveis, tem imóveis imobiliários, por exemplo, foi muito forte em Flores da Cunha, hoje muito tem metalúrgico e tal, mas na época era o vinícola, né, o vitivinícola, né, e o mobiliário aí. Uma coisa que nos identificou logo primeiro, da proposta que nós tínhamos desde o início e conseguimos levar até agora é de perenidade das relações, né? E da perenidade do fazer. As boas vinícolas, as que permanecem, as que crescem, as que se notabilizam, que têm marcas fantásticas hoje no mercado, aí, que são os nossos amigos lá, nunca é um trabalho de 1 ano ou 2. Geralmente envolve no mínimo, praticamente, vamos dizer, todas 2 gerações, no mínimo 2 gerações. Né? Trabalho longo, né? Um trabalho longo. De família, um inicia, outro complementa. Inicia, complementa, qualifica, fases, né? renova, amplia, busca uma nova situação, busca um novo rótulo e tal. Isso, se nós olharmos guardadas aí as diferenças essenciais, é o que a Zenato faz também. A gente também vem insistindo, lutando, melhorando, qualificando, adaptando-se, principalmente, né? Somos um animal adaptável, né? E olha as adaptações de 35 anos para cá. E eu brinco às vezes que se nós fotografássemos as vinícolas, filmássemos mais as vinícolas, vamos dizer 35, 40 anos atrás, e voltássemos da mesma vinícola hoje, o pessoal dizendo, não é o mesmo lugar. Porque, né? E nós da mesma forma, vocês imaginem trabalhar com máquina de escrever, né? Comemorar a vinda fantástica de um aparelho de fax, ninguém quase nem mais sabe o que era a grande evolução, não se tinha, imagina os mais jovens, não se ter internet, não se ter a parte digital, né? Você trabalhar, eu nem digo analogicamente, trabalhar no papel, que nem analógico né? É quase que um pergaminho moderno, né? Então, nós também evoluímos junto e esse pessoal, não tenho a menor dúvida em falar, o pessoal da área vinícola é excelente para se trabalhar, porque eles são trabalhadores, né? Quando tu trabalha com gente que trabalha e faz aquilo que tu acabaste de dizer, leva o trabalho para casa, leva o trabalho para o travesseiro, leva o trabalho para o final de semana. Não tem hora, né? Não tem hora, não tem dia. Na safra é mais intenso, mas durante o ano não é menos intenso. No fim é o que nós fazemos também, né? Nós somos um pouco viciados, no bom sentido, no trabalho. Você sai para ir a algum lugar, passa a ver um empreendimento novo lá, você não deixa de olhar um empreendimento novo. Eu acho que o pessoal do vinícola também é assim. Ele passa, olha, vê uma área boa para um plantio de parreira, ou ele vê um estabelecimento novo, ou ele vê ele também presta atenção nisso. Não importa se ele estiver indo almoçar com a família, não, ele vai olhar. O que me parece, né, o setor vinícola, provavelmente lá em 1990, quando iniciou, ele tinha, sei lá, um pé mais no vinho, a granel e tudo mais, foi evoluindo, né? Muito e diferente. Me parece que a Zenato veio evoluindo junto, né? Teve uma evolução, uma simplicidade nas operações, como era no direito e como era no setor vinícola. A Zenato cresceu junto nessa de vinho fino, exportações, né? Então, isso
criou toda uma complexidade numa operação, né, das empresas. E se tu for ver o crescimento, né, a fertilidade, né, que foi crescendo, o setor vinícola foi muito grande, né? Uma empresa lá que fazia 100, 200 mil litros, que parecia muito na época, hoje faz 5, 10, 30 milhões, né? Então, e não só vinho fino, faz vinho de mesa, faz suco, faz espumante, aumentou o rol de produtos, né? E isso gerou uma complexidade no qual acaba gerando contratos, né? Acaba gerando a parte toda tributária, né? Porque são operações, né? Tem vinícolas que importam garrafas, né? Tem empresas que agora consomem muita energia para fazer as operações dela, então tem toda uma parte energética, parte tributária muito visada, né? Pelo fisco, né? Com as vinícolas, por ser um setor que recolhe muito imposto, tem a questão do IPI, tem as questões imposto de renda. Hoje nós havíamos muitas empresas aí no setor vinícola no Simples e hoje vem para o presumido. Me parece, quando a gente fala setor vinícola, fica batendo nessa tecla, por ter mais de 50, 60 empresas do setor vinícola, a gente sabe que elas demandam um amparo jurídico, né, para ter as suas operações alinhadas, redondinhas, né, pagando menor possibilidade de tributos, né? Tem a questão do simples, presumido, nessas menores, existe essa possibilidade de estar no simples produzindo bebida alcoólica, mas daí tem a questão de tomada de créditos. Então, tudo isso precisa um advogado para ir evoluindo junto. Me parece que a Zenato veio evoluindo e aprendendo com o setor, né? Desde daquela época, né? E tirando nós da zona de conforto, porque cada operação mais complexa demandava do escritório uma evolução dentro disso, né? Tem toda a questão de representantes comerciais, que uma vez não existia, porque não havia tanto vinho, né? Totalmente informal, né? Era uma coisa informal, muito no boca a boca, sem ter um documento, né? E agora me parece que está tomando um rumo, as empresas estão até cogitando entrar como sociedade anônimas, né? Estão com um pé já lá na frente. É um setor que, ao meu ver, tem ainda muita possibilidade, tem muito mercado para crescer, e esse crescimento demanda organização, né? A gente vem falando nesses últimos tempos aí, principalmente depois da pandemia, surgiu um grande movimento, né? E o próprio Zenato se adaptou e evoluiu para isso, que é o planejamento sucessório das empresas, né? A gente é uma empresa familiar, né? Pai, filho, tem primos, né? Tive tio também dentro do escritório, primas. Então o escritório já é uma empresa familiar, né? Não só familiar, mas com um grande pé familiar. E as vinícolas também, né? Vinícolas, moveleiro, transporte, muitas seguem a grande maioria é familiar por essência, né? Esse formato familiar, que é de ter o filho, ter um parente, né? Ter alguém ali de confiança, de sangue, né? Dentro da empresa. E o planejamento sucessório, né? Cada vez mais surgiu com a pandemia por causa... ninguém achava que poderia morrer do dia para a noite, né? Que ia vir numa linha do tempo. Parece que foi um recado natural. Né? eu vou chegar lá nos meus 80, 90 e lá vou me aposentar e vou esperar o momento. E com a pandemia isso pareceu um pouquinho mais acelerado, né? Porque poderia acontecer do dia para a noite e eu deixar todo um patrimônio. Então, dali foi o start, né? Para começar esses planejamentos de fazer as governanças familiares, de fazer essa sucessão dentro das empresas. Então, isso foi muito legal, porque a gente foi crescendo também com as empresas nesse sentido, né? Questões de evolução tributária, eu acho que desde lá de trás, de 1990, eu peguei já várias, então imagina... Já havia demandas lá, né? Porque os governos mudam de cor, mudam os personagens, mas aquela coisa de que a parte tributária é sempre muito pesada, essa não muda nunca, tá? E o setor de vinhos e bebidas, né?
Nós temos lá Flores da Cunha também, um polo, a gente fala de vinho, mas Flores da Cunha não tenho certeza, não vou botar estatísticas aqui, porque nós não viemos aqui para estatísticas, mas deve ser o maior produtor de bebidas não vinho para quem está nos ouvindo aí, bebidas fortes, bebidas aperitivos, que a gente chama, provavelmente seja o maior produtor do estado, com certeza. Né? Nós temos várias empresas que produzem ali, produzem em alta escala. Foi investido muito também. Exato. Né? Então, lá atrás, o que se tinha? Operações mais simplificadas, vinho a granel, que era remetido para o centro do país. Quem engarrafava tinha 3, quando tinha muito, tinha 4 marcas. O rótulo é sempre muito parecido. Então, ele ia muito menos ao mercado, né? Era um mercado mais quase que industrial, não era um mercado tão varejo assim. E isso se transformou. Hoje o pessoal tem 40, 50 marcas dentro de uma empresa, o vinícola às vezes tem 12, 14, 15, todo dia está lançando uma variedade nova, um produto novo, uma embalagem nova, um sabor novo, né? Tá toda hora. E isso é voltado para o atacado direto, que a gente chama o varejo, no caso, né? Direto ao varejo. Isso torna as ações muito mais complexas, né? E quando ficam mais complexas, não fica complexa só para o gerente industrial, fica complexa para o contador, fica complexa para o dono da empresa, fica complexa para o transportador e fica mais complexa para o advogado que atende a empresa. E o nosso pessoal, por mais excelente a relação que você tem com todos, eu digo excelente porque realmente é assim, né? Mas o nível de exigência desse pessoal não é só com a qualidade do vinho, com a beleza do rótulo, com a qualidade da rolha, é também com os que prestam serviços a ele. Eles não querem errar. O contador tem que ser bom, o advogado tem que ser mais assertivo ainda, né? Porque às vezes não há... Trabalhar em conjunto, né? Essa sintonia de financeiro, contábil... um ganha-ganha para a empresa. Jurídico, né? É uma coisa que tomou uma proporção muito maior. Uma vez eram muito mais isolados, dificilmente se interagiam. Hoje não, né? Então isso nos exigiu mais, e que bom que nos exigiu mais, porque o aprendizado ele é diário, né? Todo dia você vai ter uma situação diferente. Empresas grandes têm algumas variantes próprias, as menores têm as suas, algumas são muito comuns, mas todo dia tem uma novidade aí, tem uma complexidade diferente, tem um empresário mais arrojado que tem projetos novos, mas projetos novos precisam de... Demanda expertise, demanda contratos novos, demanda garantias novas, então tudo isso vem somando. Mas que bom que é assim, né? Que bom que é assim. Imagina se nós estivéssemos estagnados aí, né? Estaríamos... os setores que a gente atende, principalmente o vinícola, sem dúvida, se ele estivesse estagnado, nós somos prestadores, somos atividade de meio, nós estagnaríamos juntos, né? Então isso é evidente, né? Trocando um pouquinho de assunto, nessa questão de evolução, né, até do escritório que tu comentaste, a gente está indo para... estamos na 3ª sede do escritório, né? Sim. Começou em uma, a gente teve a sede própria, né, em um prédio separado, e agora estamos numa sede nova ali, né, feita. Conta um pouquinho dessas trocas de sede, essa evolução do ambiente físico da Zenato, né? A gente fala da vinícola que cresce também, o escritório na parte intelectual também precisa um ambiente de trabalho, né? Então, como é que foi essa... Fomos plasmados também nesse aspecto do físico. Lá no início, a família lá, o falecido pai, tinha lá um negócio, comércio, tínhamos uma pequena estruturazinha de escritório administrativo, uma pequena adaptação, começa por aí. Logo depois fomos para a 2ª sede, que era na Avenida 25 de Julho, ali, né, que ficou até 3, 4 anos atrás, né, e já eram, assim, sem falsa modéstia, já era uma evolução em relação ao que se tinha na cidade, eu digo, sendo, né, uma sociedade, de constituir a pessoa jurídica. Somos lá a primeira pessoa jurídica da área de direito do município de Flores da Cunha. Por quê? Porque tu trabalha num ambiente empresarial. O ambiente empresarial não quer saber a empresa quer se relacionar com outra empresa. É a velha, eu te presto um serviço, tu me emite uma nota fiscal. Tem assim um magnetismo disso, então, né? Mas a sociedade é excelente, né? Eu nem vejo mais como que se pode hoje operar um escritório de advocacia que não seja uma pessoa
que não sejam vários profissionais, Vários né? profissionais. Hoje não existe mais, né? Não. O militante, o soldado lá que atua em todas as áreas, né? Acho que isso também a advocacia mudou muito, né? Sim, não. Quando tu iniciaste, com certeza era assim, né? A prática era essa. A exceção era você ter 3 ou 4 advogados trabalhando junto. Hoje eu não consigo conceber, e eu acho que nem mais existe alguém que trabalhe isolado sozinho. Ainda mais se nós trabalhamos num ambiente de multifunções, né? É ambiental, é marcas, é Ministério da Agricultura, é a área tributária, é a área contratual com os parceiros. O litigioso. O litigioso fórum que a gente brinca tanto. Quer dizer, como é que alguém vai compor todas essas facetas? Quase que impossível, né? Mas voltando à sede, aquela nos serviu muito bem e já era uma sede própria. Aliás, todas foram próprias, porque o começo lá, o primeiro escritório também era um prédio. Isso é muito importante, né? Prédio da família. A questão da sede própria, me parece, né? Quando tu abraça um advogado e ele vai ter que cuidar de um processo por 5, 10 anos, 20, né? Ou fazer um acompanhamento, né? Me parece que ter os tijolos lá empilhados, né? Vinculados ao escritório, dá uma certa segurança, né? Ainda mais se a gente fala de tempo. Ter uma estrutura, né, grande por detrás, né, uma incorporação, isso agrega um valor no sentido de que não tem como escapar do dia para a noite e jogar as coisas e fugir, né? Tem que ter, ainda mais com todo o pezinho que a gente tem na comunidade ali, não dá para fazer isso. O que acaba acontecendo muito nessas situações é que existem escritórios antigos e os novos e tudo mais, mas alguns muito rapidamente conseguem troca de sede, não responde mais mensagens, e isso traz um problema até para os clientes. Rompe o liame societário também, a gente identifica isso muito claramente, né? A questão da sede não é que o prédio, não é que os móveis... O trabalho intelectual. O que nós vendemos justamente, a gente vende trabalho intelectual. Mas o ambiente é uma homenagem também ao cliente. Né? É um respeito que se faz ao cliente. Né? Quando a sede ficou pequena, eu digo lá do centro de Flores, saímos para uma área que fosse mais fácil de estacionar, mais confortável para o cliente, mais confortável para quem vem trabalhar conosco, né? Também, né? Os nossos parceiros, poder agregar mais pessoas também. Mas especialmente que quando o nosso cliente lá, aquele pessoal com quem a gente tem relações às vezes de décadas, quando ele precisa do nosso trabalho, ele possa vir à sede da Zenato Advogados e lá estar bem, estar num ambiente amplo, espaçoso, confortável, tranquilo, que possa estacionar fora da chuva, que possa... Esse tipo de coisa é mais um agradecimento ao cliente, é mais uma homenagem ao cliente, é mais um valorizar aquela parceria que se estabelece, né? Porque o restaurante quer atrair os seus clientes, ele melhora o ambiente, ele melhora a refrigeração do ambiente, a cadeira, a comida. Sim, na verdade, somos todos prestadores de serviço. O que entrega é a comida. Exatamente. Né? Mas é um combo. Exato. Né? Então, é uma maneira de... E tornar o ambiente um auxiliar da produção, vamos dizer assim. Com certeza. Né? Quem trabalha conosco lá, e nós mesmos, um ambiente tranquilo, silencioso, confortável, onde a gente pode parar quando tem que parar, que todo mundo está muito bem acomodado, isso é produtividade, é uma questão de inteligência, porque precisamos ser sempre melhores. Falávamos das cantinas antes, uma vez a maioria delas não tinha um espaço de visitação. Hoje tem espaços cinematográficos de visitação. Praticamente todas as vinícolas têm um espaço. Então nós vamos plasmando essa tendência e dentro das características fazemos isso na Zenato também. A evolução, né, que eu venho acompanhando, eu participei também da troca, né, entrei na segunda sede, né, e participei da criação da terceira. Me parece que é bem nesse lado de justamente poder trazer um atendimento diferenciado, né? Trazer algo novo, né? Sair um pouquinho do feijão com arroz aí, poder trazer algo diferenciado para o cliente, né? E não só na parte física, né? O que eu vejo, a Zenato vem evoluindo, né? Os profissionais são totalmente qualificados,
o estudo nunca pode parar, né? Num mundo de tantas mudanças, né, e tantas novidades, me parece que ficar parado e ficar com o conhecimento que já foi adquirido para resolver os problemas futuros que irão aparecer não vai ser o suficiente, né? Tem que ficar saindo dessa zona de conforto constantemente, né? A gente vem trazendo treinamentos, participando de palestras, né? Toda a reforma tributária está tirando, e principalmente eu, como advogado tributarista, né, especialista no direito tributário, vem tirando da zona de conforto, né? Então, me parece que essa evolução intelectual, né, nesses 35 anos da Zenato foi acompanhando o mercado e até pensando em anos futuros, né? Em um passinho até mais para frente do que propriamente o mercado demandava. A gente vinha com a questão do planejamento sucessório muito vinculado ao setor de transportes também, né? Além do vinícola, a gente tem um pezinho lá dentro. O vinícola, né? Agora me lembrando, o vô era agricultor no setor vinícola. Eu não me lembro, né? Porque quando conheci ele já estava fora. Então tinha uma pequena vinícola, né? Por sair da agricultura e vir para vamos dizer, para o centro do mundo, né? Flores da Cunha, ali saiu da colônia e veio, então mudou o ramo. E essa questão acho que também está muito atrelada nesse pezinho que a Zenato tem dentro do setor vinícola, né? Além de ser um grande consumidor, ajuda muito o setor, os clientes não podem se queixar, né? A gente prestigia o produto constantemente, né? Diariamente, né? Então, como digo, o direito, quem tiver preguiça de ler, pesquisar, olhar, estudar, revisar, olhar de novo, buscar informação nova, não vai ter facilidades, né? Facilidade não tem nenhuma, vai ter mais dificuldades. Por quê? Em 35 anos, como eu que já passei essas 3 décadas e tanto, nós tivemos muito mais do que... O Código Civil foi completamente alterado, 2002, a Constituição Federal em 88, né? Nós antes da nós começamos em 90, mas quando o escritório começou em 90, 91, os dispositivos da Constituição de 88 eram uma grande novidade e a maioria deles não tinha regulamentação ainda. Então, toda hora tinha a regulamentação do artigo tal, do inciso tal da Constituição. Então, isso se prolongou por um tempo muito grande. Eu lembro em 1990, uma coisa que hoje está muito defasado, né, e que as empresas às vezes se preocupam menos porque a legislação está totalmente, vamos dizer, quase obsoleta. O Código de Defesa do Consumidor é de 90. Nós não tínhamos, hoje é difícil dizer, não existia a regra de relação de consumo até 1990, uma regra específica, parece uma coisa absurda, né? Hoje qualquer dona de casa sabe, nós temos o Código do Consumidor, o PROCON, não sei, isso tudo não existia. Então são coisas que vieram rápidas e exigiu que nos adaptássemos lá atrás. Vem uma mudança do CPC, na adaptação, vem outra mudança do CPC profunda, outra adaptação. Mas mais do que a legislação, só a legislação que muda, saiu a legislação nova, a gente vai lá, olha, confere, aponta, faz os guias como você é acostumado. Muito mais do que isso o que não se tinha lá atrás é justamente acesso a essa gigantesca fonte inesgotável de informações. Né? Sim, que é uma característica que nós, os mais antigos, temos que reconhecê-la imediatamente. É um volume absurdamente grande de informações. Claro, você vai filtrar aquilo que te interessa, aquilo que te tem serventia, né? Lá onde é que a Anitta vai fazer o show não nos interessa, mas as informações do nosso setor, essas nós temos que ficar atentos, porque elas transitam numa velocidade absurda. Isso exige o quê? Alta qualificação, aprendizado constante, a busca dessa informação onde ela estiver, se ela estiver lá no congresso, como vocês vão participar agora, né, o nosso contador, vão a São Paulo, se a informação estiver lá, ela for veiculada lá, com os especialistas que vão estar lá, você vai buscar ela lá.
Não se pode ficar esperando, mas aí eu vou queimar os dias, vou ficar lá ouvindo. Não, se tiver essa preguicinha aí, não vai acontecer, né? Parece que essa evolução vai ter que ser... Essa é permanente, ninguém, né? Como o que fabrica, o que produz, o que transporta, ele não vai transportar com um caminhãozinho velho da década de 80, ele vai ter que ter máquina melhor, o engarrafador vai ter... Nós temos que ter o quê? A informação melhor. O que me parece que lá atrás, desde a graduação, né, há quase uma década atrás, havia o estudo, o aprendizado, coisas novas, né, depois começou o direito a ficar mais fácil, e desde lá, né, como profissional do direito, né, e como participante também da Zenato, eu nunca diminui os estudos desde aquela vez. Pelo contrário, sempre aumenta a carga horária de estudo. Horas aula talvez seja maior agora do que no tempo a leitura, da graduação. Né? A gente vê que numa tarde, assim, a quantidade de coisas que lida e tudo mais, né? Essa relação também, né? A equipe agora podemos dizer que a equipe está muito... entrosada, né? Porque temos profissionais de várias áreas, contabilidade, o direito empresarial, o civil, o tributário, e essa ramificação me parece que a equipe que está funcionando, né? Que consegue dar o segmento. Os planos da Zenato para os próximos anos, né? Eu posso até mostrar que a gente teve uma evolução ali, em troca de sede, mas a ideia também, né, em últimas conversas, é uma evolução, ter uma nova sede, ter talvez uma filial, não aqui no Rio Grande do Sul, em outro estado, né? A gente já tem 2 locais para fazer essa evolução, né? Da parte física, para poder atender outros clientes em um outro local. Então, a ideia, não digo em curto prazo, mas médio prazo, é a gente poder fazer uma evolução do espaço físico também além do Rio Grande do Sul e para outros estados, né? A gente está, isso de antemão, né? Posso passar pro ouvinte que agora a Zenato está querendo fazer essa migração, porque justamente entende que aqui a gente tem clientes aqui no Rio Grande do Sul, mas também tem uma possibilidade de um atendimento mais perto de todo um setor, né? Não só o vinícola. Que são clientes, né? Com DNA muito parecido com o nosso, parecido, com as características familiar, lá, né? Mas então, que nos interessam muito. Talvez faça sentido para o cliente e para nós, né? Ter essa parte mais... de ter um contato físico, né? Hoje a gente vai até o cliente, viaja, faz o que tem que fazer, mas a parte de contato pessoal ainda tem que existir, né? O virtual ele serve para tapar um buraco, mas não serve para fazer todo esse trabalho. Então isso de antemão, né? A gente vem já tratando há algum tempo, né? E pensando, então é algo que a Zenato pretende evoluir para trazer para os seus clientes, né? A ideia é sempre ter um trabalho profissional, evolutivo, inovador e sempre com uma maneira sólida de atendimento, nunca trazendo aventuras jurídicas, né? E sempre trazendo... A gente vê que se o cliente cresce com nós saudável, sem dar um passo maior que a perna, tendo sempre um acompanhamento, pode ser diário, pode ser até menos que diário, né? Junto com o cliente. Às vezes, a mais vezes dentro de um dia a gente faz atendimentos, né? O virtual nos permite isso. Então, parece que lá na ponta, né, quando chega no final da incorporação, ela surte um resultado muito bom, que é esse crescimento exponencial gigantesco, né? Empresas saudáveis que nunca deram um passo errado, não se endividaram, não devem para ninguém, né? Que isso também é um perfil nosso, né, da Zenato. A gente gosta de atender empresas que são leais. O que não está no nosso folder é emprestar cara para negar conta, né? Como se dizia antigamente, com certeza, né? Então, e porque não precisa também, o nosso pessoal é muito, muito correto aí. Quando o Hugo fala em médio prazo, numa possível expansão, é que o médio prazo da década de 80 era médio mesmo. O médio prazo na década em 2025 é curto prazo. Tá? Então, vamos deixar claro, isso não é uma coisa que a gente vai poder esperar muito para ser feito. Né?
De outro lado, o que se percebe também que a gente procura fazer isso, vamos dizer, uma prestação paralela ao trabalho técnico, à pesquisa, à ação judicial, à orientação, o planejamento sucessório, é que o Poder Judiciário, o que me cabe aqui como um dos mais antigos, é mostrar que o Poder Judiciário já teve mais, já se mostrou mais confiável, tá? Como as relações humanas, todas elas ficaram, me parece, um pouco mais complexas e o judiciário talvez não tenha conseguido acompanhar isso. Então, hoje, pelo menos no cenário brasileiro aqui, no nosso cenário, que é o que nos interessa, há uma certa insegurança. Há muita insegurança parte do cidadão comum, do empresário que é especialista no trabalho dele, não tem que ser especialista na área judicial, nas vicissitudes lá dos tribunais e dos altos tribunais, seja do que for. Isso se transformou numa coisa muito complexa, né, nos últimos anos. Eu posso dizer isso, se nós estamos falando de evolução de equipamentos e tecnologia, temos que falar também disso. A evolução que aconteceu ali, ela é uma evolução que preocupa, né? Não é uma evolução que te deixa feliz da vida, contente e esperançoso. Ela é muito complicada, né? Ela é muito difícil de ser, inclusive de ser explicada quando nós precisamos muito explicar. Difícil, muito difícil. Explicar ou como acontece, por que acontece, por que não foi assim. No mesmo caso dá exato, certo e na outra não dá. Isso é um dilema interno lá. As alterações, as emendas constitucionais vieram com toda uma coisa que não existia uma vez, é repercussão geral, temas repetitivos, uma vez a maior coisa que se tinha, saiu uma súmula sobre um assunto. Hoje nem se fala mais de súmula, né? Hoje é tema repetitivo, né? Doutrina também não existe mais, a doutrina, né? Casos muito específicos, casos muito... Sim. As sentenças, os acórdãos antigamente tinham muita doutrina, hoje raramente se vê isso, né? E a própria jurisprudência lá, quando se fazia curso de direito, as fontes do direito, a lei, a doutrina e a jurisprudência eram as fontes, né, fundamentais do direito. A jurisprudência sempre foi muito importante, né, porque tu posiciona o teu cliente para um assunto conforme o que os nossos tribunais estão decidindo. Só que isso ficou muito relativo. Nós temos duas na mesma situação. Eu tenho três. Quando for para Brasília, quando a gente diz, né, pode ser que mude completamente e tal. Isso cria um ambiente de insegurança, que é o que a gente ouve na televisão, no YouTube, no Instagram, e todas essas plataformas. O Brasil tem uma carência, uma dificuldade com temos insegurança jurídica. Segurança jurídica é justamente isso, você não ter um padrão de decisão. Então, eu costumo brincar, sempre fiz essa brincadeira, eu digo que quem gosta de jogo, aposta, roleta, baralho, nós não precisamos, Tigrinho. né? Advogado não precisa apostar, porque cada movimento judicial que aposta, você faz, né? ele é uma aposta, porque não se tem uma linha reta, você tem uma tendência, você tem uma decisão hoje, não quer dizer que quando a atuação chegar lá, essa tendência, esse entendimento não tenha mudado. Me parece que cada advogado tem a sua bola de cristal, né? Sim. E dentro dela existe experiência, estudo, inteligência, know-how, casos específicos, e tudo isso fica dentro dessa bola de cristal, e cada tomada de decisão, todos esses fatores ajudam na tomada do empresário, ou do cliente ali, vai dar certo isso, vai dar errado isso, pelo contexto, pelo que já tive, pela lei, pelo estudo, acho que o melhor caminho é esse. Então, me parece que a inteligência artificial está aí, está nos ajudando muito, né? Está colaborando demais, mas o que tem lá dentro, em data base, lá, em data center de conhecimentos, já foi feito. As situações novas, pode ser que tenha situações lá que sejam contempladas, mas tem que ter um pouquinho de tato, de experiência, né? Então, me parece que a advocacia se mantém dentro desse cenário caótico que está hoje, né? De falta de consolidação jurisprudencial, uma doutrina que evolui, mas que o judiciário não acompanha, né? E me parece que essa bola de cristal dos advogados aí, a combinação de várias delas para tomar uma decisão, me parece ainda o mais assertivo.
né? Só uma pessoa decidindo não vai dar certo. O conjunto de pensamentos e experiências, me parece que hoje é a diferencial do mercado, né? Veja quanto complexo. O empresário nos procura, né? Nós trabalhamos na área empresarial, e dentro de um contexto de insegurança quase que absoluta, você tem que fazer uma estratégia junto com ele para o negócio dele. Mas para nós é uma estratégia, é um estudo, é um trabalho, são horas de pesquisa, de trabalho, mas para ele é capital. Capital, é dinheiro, valor, é investimento, é uma decisão. Nas empresas, nenhuma decisão não envolve dinheiro, só tem que saber se envolve muito ou pouco dinheiro, porque a vida das nossas empresas, de todas elas, é decidir como gastar, onde gastar, gastar ou não gastar, fazer ou não fazer, negociar ou não negociar. Tudo envolve dinheiro. Então veja que isso talvez seja o papel do advogado, não é mais, né, aquela coisa romântica do tribunal do júri, né, que eu sempre achei uma grande perda de tempo, desculpe quem faz, os colegas que fazem júri, né, uma grande perda de tempo, né, mas assim, talvez a função do advogado da área empresarial, que é o nicho onde nós atuamos, talvez seja o fundamental hoje, ajudar a decidir, né, ajudar a posicionar. E o empresário que não consultar o seu contador, o bom contador, não consultar o seu financeiro, né, que seja um bom financeiro, não consultar o seu advogado na hora que ele for fazer um investimento, ele é um apostador inveterado e irresponsável, né? Porque as variantes que existem nessas 3 áreas principalmente são absurdamente complexas. Ele pode estar arriscando uma sanidade econômica da empresa dele, né? Essa é a nossa função. Isso é o que talvez nos tire o sono muitas vezes, né? Porque nós somos demandados para isso e estamos decidindo, não uma questão legal, eu achei aqui o artigo da lei que nos ampara. Bom, essa é uma parte, mas não é a parte mais difícil, né? A parte é posicionar esse investidor, posicionar esse empresário que às vezes está aportando dinheiro que ele acumulou durante uma década ou 2 lá, mas ele precisa ter alguma segurança. E mais do que isso, né, o bom advogado não é o que concorda com o cliente. O bom advogado é aquele que sabe na hora certa dizer, eu acho que tu está numa fria. Se fosse eu, tu não fazia. Isso não é possível fazer. Não, mas é que eu conversei com o cara. Sim, mas eu estou te mostrando que se tu fizer isso aí, tu está errando. Às vezes dizer isso, tu pode até correr o risco até de perder o cliente. Mas não é o que aconteceu com nós ao longo de 35 anos. Muitas vezes eu disse não, e o dizer não virou um sim permanente como cliente. Tá? Então, isso mostra um pouquinho a complexidade do que você fala, do que estamos metidos aqui, né? Bom, chegando ao fim, né? Estamos partindo. Esse é o primeiro episódio de muitos, né? Sim, espero que seja de muitos. A gente deu um contexto ali da Zenato, né? Fez a história, contextualizou no tempo. A gente tem esse pé dentro do setor vinícola. Isso é muito gratificante para nós poder atuar nesse setor, né? Tão visado e tão crescente, né? Que tomara que seja cada vez mais evolutivo, mais muitos aprendizados ali também junto com o setor. Dr. Vitor, alguma mensagem para finalizar, para passar para os ouvintes, clientes? Sim, espero que seja o primeiro, né? Espero que seja o primeiro de muitos encontros, né? Talvez em outros a gente traga outros personagens que atuam conosco. Com certeza. Né? Nós vamos trazer aí para que o pessoal conheça. Clientes, né? Também, né? Clientes que quiserem conversar junto conosco aqui. De novo, essa tecnologia, junto com todas as outras que nós comentamos aqui, é maravilhosa, porque para os mais jovens pode parecer a coisa mais simples do mundo, né? Se fazer isso que estamos fazendo aqui, mas é uma novidade, né? Transmitir imagem, mantê-las num banco de dados que a pessoa possa acessar às 9 horas da noite, às 10 da manhã, no domingo de tarde, isso é fundamental, né? Nós não conseguimos chegar nas pessoas assim. E é importante chegar nas pessoas, dizer o que se pensa, e mais do que dizer o que se pensa é fazer o que é útil e necessário. Ninguém opera, cresce, evolui sozinho. Advogados fazem a parte dele, né? O jornalista faz a parte dele, o publicitário faz a parte, o enólogo faz a parte dele, graças a Deus, cada vez melhor, né? Os enólogos,
os fabricantes de móveis, cada um faz a sua parte, mas na verdade estamos todos ligados, né? Porque todos precisamos de tudo, precisamos da mesa que está aqui hoje, precisamos do equipamento que alguém produziu aqui. Então, cada um fazendo a sua parte, me parece que ainda é a fórmula muito antiga, mas que continua plenamente em vigor. Então, tomara que possamos com certeza vamos nos encontrar muitas outras vezes, todo mundo que nos olhar, consultar, ouvir o que falamos aqui, sirva de motivação a todos que puderem olhar. Vamos certeza. Voltar? Com certeza. 35 anos da Zenato Advogados, né? Que sejam os primeiros 35. 45, e com certeza, 45. Sendo o primeiro episódio e os primeiros 35, não tem como fazer o segundo. Então, a gente fica por aí, pessoal. Obrigado para quem nos assiste e nos ouve. Então, um grande abraço aí. Até a próxima.